Em 31 de janeiro de 2000, o voo 261 da Alaska Airlines, um MD-83, decolou de Puerto Vallarta, México, com 83 passageiros a bordo. Seu destino era Seattle-Tacoma, em Washington, Estados Unidos. No comando estavam o experiente capitão Edward Thompson, com mais de 17 mil horas de voo, e o primeiro oficial William Tunk, com mais de 8 mil horas. Às 13h37, a aeronave decolou e atingiu sua altitude de cruzeiro de 31 mil pés. Pouco depois, a tripulação notou um problema. O estabilizador horizontal estava emperrado, dificultando o controle do ângulo da aeronave. Sem o piloto automático e os motores elétricos do estabilizador, os pilotos lutavam para manter a estabilidade. O avião começou um mergulho rápido, descendo 4.000 metros por minuto. Em desespero, os pilotos informaram que a aeronave estava invertida. Após quase 2 minutos de queda, o voo 261 caiu no Oceano Pacífico, matando todos os 88 a bordo. A investigação apontou que a Alaska Airlines estendia excessivamente os intervalos de lubrificação dos componentes do estabilizador horizontal, causando desgaste excessivo e contribuindo para o acidente. Em 1º de outubro de 1996, o experiente piloto Eric Sehaber, com quase 22 mil horas de voo, e o primeiro oficial David Fernandes, comandavam um Boeing 757 da Aeroperu. A aeronave, com 61 passageiros e 9 tripulantes, total de 70 pessoas, partiu de Miami, Estados Unidos, rumo a Santiago, Chile. Durante uma parada programada em Lima, a equipe de manutenção trocou uma pá do motor direito danificada por choque com pássaros e uma bomba hidráulica. Para proteger as tomadas estáticas e o tubo de pitot durante a limpeza da fuselagem, o mecânico usou fita adesiva. No entanto, a fita não foi removida após a conclusão do serviço. Pouco após a decolagem de Lima, os pilotos perceberam problemas. O piloto notou uma aparente falha no painel ao checar a altitude durante a retração do trem de pouso. Ele foi interrompido pelo alarme de vintear ao tentar avisar. Confuso, o capitão pediu ao primeiro oficial para manter a velocidade, enquanto questionava se a aeronave estava descendo. O primeiro oficial percebeu que a aeronave parecia estar subindo. Um novo alarme indicou movimentos abruptos. Controladores de tráfego aéreo tentaram enviar um Boeing 707 para auxiliar, mas antes que ele pudesse decolar, o Boeing 757 bateu a ponta da asa na água. Após 17 segundos de luta, a aeronave caiu de forma invertida na água. O acidente matou todos os 61 passageiros e os 9 tripulantes. A investigação oficial apontou que a fita adesiva esquecida nas tomadas estáticas causou as leituras errôneas de velocidade. O funcionário Eleutério Chacala foi condenado por homicídio culposo devido à negligência. Em 31 de maio de 2009, um Airbus A330 da Air France, o voo AF447, decolou do Rio de Janeiro rumo a Paris. No comando estavam o experiente piloto Marc Dubois, o copiloto Pierre-Cédric Bonin e o primeiro oficial David Robert. Além dos 3 pilotos, havia 9 tripulantes e 216 passageiros, totalizando 228 pessoas a bordo. Às 19h29, a aeronave decolou e atingiu altitude de 35 mil pés. Ao sobrevoar o Atlântico, o copiloto Bonin percebeu uma grande tempestade no radar. Por volta das 22h51, os pilotos avistaram fogo de Santelmo, um fenômeno meteorológico comum em tempestades. Dubois trocou de posto com o primeiro oficial Robert para que este pudesse descansar. Minutos depois, um cheiro de ozônio começou a se infiltrar no cockpit. Às 23h09, a caixa preta registrou sons de cristais de gelo atingindo a fuselagem. A alta concentração de gelo dentro dos tubos de pitot causou a desativação do piloto automático, devido à perda de informações de velocidade. As informações passadas aos pilotos tornaram-se errôneas. Controlando manualmente o A330, os pilotos enfrentaram grandes problemas. Bonin puxava o side stick de maneira errônea, fazendo com que o Airbus levantasse o nariz e começasse a estolar. A aeronave perdeu velocidade e sustentação. A ausência do comandante Dubois naquele momento crucial foi um dos fatores decisivos para a tragédia. A aeronave se chocou contra o oceano, matando todos a bordo. Destroços foram localizados horas depois, mas a maioria e as caixas pretas só foram encontradas anos depois, a uma profundidade de 4.000 metros. As investigações concluíram que diversos fatores contribuíram para o desastre. Um dos principais foi a falta de preparação dos pilotos para agir diante do problema. Caso o comandante tivesse reconhecido imediatamente o problema e solicitado a Robert para bloquear os controles de Bonin e executar uma manobra de recuperação de stall,
ele possivelmente teria salvado o avião. O relatório final apontou a necessidade de melhorias nas aeronaves para evitar acidentes futuros. Em 3 de janeiro de 2004, o voo 604 da Flash Airlines, operado por um Boeing 737-300, partiu de Sharm el-Sheikh, Egito, rumo a Paris. O capitão era Khad Abdullah, piloto egípcio com 53 anos e mais de 7.400 horas de voo. Ao seu lado estava o primeiro oficial Ahmad Shafei, de 25 anos. Completando a tripulação estava Ashraf Abdel Ahmed, piloto com experiência em jatos executivos. O voo 604 levava 13 tripulantes e 135 passageiros. Às 4h32, a aeronave recebeu autorização para taxiar até a pista 22R e, às 4h42, o 737 decolou. Logo após a decolagem, a aeronave fez uma curva acentuada à esquerda, seguida do acionamento do piloto automático. O capitão Abdullah desligou o sistema. Logo após o desligamento do piloto automático, foi feita uma nova inclinação à direita que atingiu o 50º e obrigou o primeiro oficial a avisar o piloto de que a manobra estava se tornando perigosa. Mesmo assim, o capitão manteve a manobra até que a aeronave chegou a uma inclinação de 111º, entrando em stall. O avião caiu no Mar Vermelho apenas 3 minutos após a decolagem, matando todos os passageiros e tripulantes. Inicialmente, devido ao temor de ataques terroristas, muitos acreditaram que a queda do avião estava ligada a um atentado. Um grupo criminoso do Iêmen chegou a afirmar ter derrubado o avião. No entanto, essa hipótese foi descartada quando a investigação apontou que os destroços da aeronave estavam localizados em um pequeno raio, indicando uma queda abrupta e não uma explosão. Em novembro de 2004, foi publicado o relatório oficial das investigações. Embora o documento não aponte uma causa definitiva, a investigação concluiu que o piloto sofreu uma desorientação espacial durante o voo e seu copiloto não quis desafiar sua autoridade. No entanto, representantes das autoridades egípcias discordaram do relatório, defendendo a hipótese de uma falha mecânica. A mídia apontou possíveis problemas técnicos da aeronave e afirmou que a companhia aérea tinha rotinas de segurança questionáveis. A questão nunca foi totalmente resolvida e a verdadeira responsabilidade do acidente permanece obscura. A perda dos registros de manutenção da aeronave, destruídos no acidente, não contribuiu para a resolução do problema. Em 17 de julho de 1996, o voo TW-800, uma rota regular entre Nova York e Paris, era operado por um Boeing 747-100 fabricado em 1971 e adquirido pela TWA no mesmo ano. A aeronave, prefixo N93119, tinha capacidade para transportar 430 passageiros. Naquele dia, o Boeing estava com mais de 93 mil horas de voo e sua manutenção estava em dia. Às 16h38, a aeronave pousou no aeroporto JFK, finalizando o voo TW-881 proveniente de Atenas, Grécia. Em solo, o avião foi reabastecido e houve a troca de tripulação para o voo TW-800. A tripulação escalada era uma das mais experientes da empresa. O Boeing 747 transportava 230 pessoas a bordo, incluindo 2 pilotos, 2 engenheiros de voo, 14 comissários e 212 passageiros. O voo estava programado para sair do aeroporto JFK às 19 horas, mas atrasos o fizeram decolar apenas às 20h19. Após a decolagem, os pilotos receberam instruções da torre de controle. No entanto, 12 minutos após a decolagem, o Boeing 747 explodiu no ar. A torre de controle tentou contato com a tripulação, mas não houve resposta. A tripulação de um outro voo da East Airlines relatou ter visto uma grande explosão. A força da explosão foi o dobro da que o tanque de combustível era capaz de suportar, rompendo a fuselagem e provocando um incêndio. Segundos depois, devido aos danos estruturais, toda a seção dianteira da aeronave se partiu. Os destroços caíram no oceano e se espalharam por quilômetros. Infelizmente, todos a bordo perderam a vida. As investigações só foram concluídas em agosto de 2000, 4 anos após o acidente. A suspeita inicial era que o Boeing 747 da TWA tivesse sido atingido por um míssil. No entanto, essa hipótese foi descartada. As investigações foram avançadas, com os investigadores recuperando destroços da aeronave e remontando boa parte do Boeing. A causa provável do acidente foi uma explosão dentro de um dos tanques de combustível da asa esquerda. O relatório concluiu que um curto-circuito externo ao tanque provocou uma tensão elétrica excessiva em um dos circuitos do sistema de indicação da quantidade de combustível. Testes após o acidente constataram que esses sistemas chegavam aos 180 graus centígrados, evaporando parte do combustível.
As investigações concluíram que houve falhas de segurança e manutenção quando a aeronave estava em solo no aeroporto JFK. Uma das falhas que mais chamou a atenção foi a eliminação de um fusível que permitia o bombeamento regular e o envio do combustível para o APU e para o sistema de propulsão à mesma pressão, ação ignorada pelo mecânico. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo. Grande abraço!